Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do Vlogger do Congelador pela Villanueva. Não notem aqui a bagunça da casa, né? Porque nós estamos aqui arrumando algumas coisinhas. Daqui a pouco vai mudar, né? Digamos que tudo vai voltar ao seu estado de normalidade. Mas eu gostaria de fazer uns seguintes comentários sobre o que está acontecendo na internet, e em particular com o Facebook do senhor Mark Zuckerberg. Recentemente, a minha conta do Facebook foi bloqueada por 30 dias porque simplesmente eu fiz comentários de 4, 5, 6 anos atrás e, portanto, esses comentários foram denunciados. Ou seja, nós estamos percebendo que existem contas do Facebook que estão sendo visadas pela internet. Obviamente que não é somente a minha conta, mas também a conta do Bernardo Kister, provavelmente do Nando Moura e de muitos outros vlogueiros que têm um certo destaque na internet. Ou seja, existe naturalmente uma máquina de censura que já está sendo infiltrada nas redes sociais, justamente para bloquear qualquer ideia ou qualquer tipo de pensamento que seja contrário ao estabelecimento de esquerda. Isso já foi revelado pela entrevista que o Mark Zuckerberg fez no Congresso Nacional Norte-Americano, e nós estamos vendo os tentáculos aqui no Brasil. O desespero de uma certa oligarquia financeira e de uma certa oligarquia política é tão grande que eles estão apelando a todos os meios possíveis e impossíveis para silenciar formadores de opinião que não estão mancomunados com essa corja e com essa ralé. E agora parece que está surgindo uma nova rede social, acho que é o GAP, se não me engano, Gab, né? Eu inclusive vou fazer uma inscrição lá, porque realmente o que eles fizeram foi ridículo. Ou seja, mensagens de 4 anos atrás, mensagens de 5 anos, de 6 anos, mensagem ainda dos primórdios da internet, os caras ficam dizendo que você está fazendo discurso de ódio. Tamanha maluquice. E eu penso que talvez a maior punição do Sr. Zuckerberg, que deve ser um avarento, que deve ser um obcecado por dinheiro e pelo poder, é que, pelas suas atitudes desonestas, canalhas, extremamente indecorosas com seus usuários, é que ele morra de fome, literalmente, que ele caia na mais profunda miséria, porque é isso que esse pessoal merece. É simplesmente passar fome, da gente bater na cara desse povo e deixar morrer de fome na rua. Acho que essa é a maior punição que o Zuckerberg merecia ter, porque esse sujeito é de uma calhordice, um canalha, um bandido, um vigarista de marca maior. E hoje nós temos que ver que tanto o Google como também o Facebook estão infiltrados de pessoas que estão fazendo censura descarada das nossas contas virtuais. E eu penso que talvez a melhor maneira de combatermos esse tipo de prática é processo na justiça. O dia que chover processo em todo mundo contra o Sr. Zuckerberg e ele perder a maioria dos processos, aí ele vai ter que desembolsar o seu dinheiro. Aí ele vai ficar pirado, porque ele já perdeu muito dinheiro com essa palhaçada, né, da descoberta de ele ter preferências políticas e manipular as preferências políticas em torno do uso do Facebook. Ou então apagar certos sites ou comunidades que estavam no Facebook, de milhões de pessoas, e milhões de pessoas prejudicadas por esses serviços, né? E eu penso que hoje em dia nós temos que buscar plataformas independentes. E vocês sabem muito bem que eu fui muito prejudicado pelo YouTube, uma vez que uma comunidade de 50 mil pessoas foi apagada arbitrariamente, sem qualquer razoabilidade, baseada apenas numa pressão política de grupos histéricos, que seja, quais sejam. Pode ser grupos LGBT, pode ser grupo do Momento Negro, pode ser grupo de qualquer coisa. E foi o que de fato aconteceu. Então, quer dizer, a opinião livre e principalmente a opinião descompromissada está sendo cada vez mais cerceada na internet, para que a internet pareça tão homogênea quanto é atualmente a nossa grande imprensa. A nossa grande imprensa está se revelando uma imprensa vendida, uma imprensa corrupta e etc. E já falando sobre imprensa, eu gostaria até de comentar sobre a última entrevista que o deputado Jair Bolsonaro
fez no Jornal Nacional, cujos entrevistadores foram William Bonner e Renata Vasconcelos. O que nós percebemos basicamente no discurso de Bolsonaro é que ele representa muito bem aquele homem rústico, aquele homem do povo, aquele homem que tem uma linguagem um tanto bronca, mas que dentro desse aspecto bronco acaba falando algumas verdades inconvenientes. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, basicamente, Bolsonaro não tem muitas papas na língua. E me parece que tem uma certa classe médiazinha, seja ela liberal e socialista, que está muito ofendidinha porque, pelo fato de ele falar de uma forma muito crua e muito cristalina até, certos aspectos que esse establishment não quer escutar, de fato esse pessoal está ficando de cabelo em pé. Tome-se, por exemplo, dois aspectos que estavam sendo discursados sobre a entrevista. Uma é a questão da chamada homofobia. Bolsonaro é homofóbico e etc. E outra sobre a segurança pública. E também tem até uma terceira questão, que é o caso dos salários de homens e mulheres. No que diz respeito à homofobia, aquele nono seminário LGBT que foi citado pelo entrevistado não somente falava de um kit homossexual para induzir crianças à homossexualidade, como também se falava até de masturbação de crianças. Eu me lembro que nesse nono seminário estava participando uma psicóloga louca de pedra, que era toda tatuada no corpo, chega que colocava até uma roupa de manga comprida, justamente para não parecer as tatuagens, afirmando que as crianças deveriam ser deixadas em paz. As crianças deveriam ser deixadas em paz para se masturbarem, para se tocarem, para descobrirem os seus corpos. Em outras palavras, na cabeça dessa demental, não passa a ideia de crianças mais velhas puderem abusar sexualmente de crianças mais novas. Como também não passa pela cabeça dessa demental, ou até passa, porém, nós sabemos que esse pessoal é completamente desonesto, que no final das contas, esse pessoal está querendo expor as crianças à erotização precoce. Ou seja, expor as crianças a uma sexualidade. E nós temos que entender que o movimento homossexual, ou pelo menos uma parte dele, obviamente que nós não vamos falar que o homossexual, porque existe uma diferença entre a vida pregressa dos homossexuais em geral, né, os seus conflitos, os seus dramas, e o movimento homossexual, que é um braço armado do movimento revolucionário. O movimento homossexual tem dentro de suas hostes, claro que não são todos os movimentos homossexuais, mas existem dentro do movimento homossexual setores pró-pedofilia, pró-sexualização das crianças. E nós estamos vendo essas manifestações justamente nesses projetos governamentais que querem sexualizar crianças e adolescentes, ou então reivindicações de diminuição da maioridade sexual. Hoje em dia você vê um certo debate em alguns países, né, da diminuição, digamos, da idade do consentimento dos adolescentes. Não? A idade de consentimento pode ser 11 anos, 12 anos, 13. Qualquer dia desse chegar a 9, chegar a 6, pode-se até dizer que talvez não tenha nem mais idade do consentimento, e isso fica ao arbítrio do juiz. E aí, claro, dentro dessa lógica, segundo uma certa cartilha pedófila que foi desenvolvida a partir dos anos 60 e 70, se a criança consentir sexualmente a um adulto, logo isso é válido, porque a criança, de certa forma, também tem uma certa disponibilidade sexual. Tal é o delírio desses grupos. E falando sobre a questão da segurança pública, o que Bolsonaro falou é o óbvio do óbvio. Você não vai combater traficantes violentos que fazem crimes bárbaros, que fazem execuções sumárias, que estão fortemente armados com fuzis e até mesmo com granadas, com bazucas, pelo menos na favela já se encontrou este tipo de armamento, com rosinhas, com desejos pacíficos, né? Ou então manifestações, eu quero a paz, cantando Imagine de John Lennon. Você não vai resolver isso.
Obviamente que para se resolver o problema da violência, tem que se combater, inclusive pela violência, e às vezes uma violência mais dura. Obviamente que quando nós falamos aqui de violência, tem que ser dentro da lei, né? Tem que ser dentro de certas regras, não pode ser também execuções sumárias, não pode ser assassinato sumário ou coisa parecida. Mas é preciso que o policial tenha uma certa proteção para que não haja o que está acontecendo hoje, do ativismo dos direitos humanos, afirmando que se um policial atirar num bandido, ele pode ir para a cadeia, ele pode ser processado, ele pode inclusive ser colocado atrás das grades até a finalização de um determinado tipo de processo disciplinar ou um processo policial. Olha só o nível de loucura que se chegou a esses direitos humanos. Bando de filhos da puta, tem que ser ditos. São bando de vigaristas. São bando de vigaristas, em grande parte. Eu conheço até gente boa no meio, mas tem muito pilantra. Muito pilantra. Então o que acontece? Obviamente que se um bandido estará armado, né, e se um bandido puxa a arma para você, mas mesmo não puxando a arma, mas se ele revela que não está em vias de rendição e nem de largar a sua arma, obviamente que você não tem outro jeito senão usar os meios da violência. E aí Renata Vasconcelos, com aquela voz melíflua, suave, dizendo: ah, mas você não estará causando violência? E Bolsonaro, num acesso bronco de relativa lucidez, afirmou isso. Vem cá, meu filho, o que você quer que se faça com isso? Você quer que o pessoal fique de braços cruzados? Você quer que o pessoal fique na delegacia, no quartel da polícia militar e não fazer nada e deixar a bandidagem tomando conta de tudo? Quer dizer, aqui nós observamos dois aspectos interessantes. O discurso bronco de um realismo cru, tendo em vista basicamente a realidade vista aos seus olhos, e o aspecto esquizofrênico de uma categoria social jornalística que perdeu completamente o contato com a realidade e que basicamente se prende a chavões ideológicos, a chavões estritamente políticos que são mancomunados ou que são envolvidos com os discursos da esquerda. Ou seja, aquele pessoal não vê uma realidade propriamente dita, vê uma estereotipação da realidade, uma falsificação dela, o que é de fato a tônica da ideologia. Então, quando o Bolsonaro fala, não tem jeito, ou você resolve pela violência ou pela violência. Obviamente que nós temos também que ter muito cuidado, às vezes, com o discurso do Bolsonaro, porque quando ele fala de violência, muitas vezes, obviamente que um policial, no exercício do dever, tem que agir por meios violentos quando há realmente uma situação de reação ou de resistência a uma voz de prisão, ou então, no caso, dentro de uma atividade criminosa, como um assalto, como tráfico, como o homicídio e etc. Obviamente que a gente também não vai apoiar uma concepção em que a legislação processual deva ser ignorada, né? Certos direitos, por assim dizer, devem ser ignorados. Porém, quando há uma situação de combate entre a polícia e o bandido, obviamente que você não vai alegar esses direitos. Seria até ridículo alegá-los. E é isso que tem que ser entendido, a diferença básica entre aquilo que os direitos humanos pregam de uma forma completamente realista e até tendenciosa, porque, por um lado, acusa a polícia de ser torturadora, de ser isso, o que não é totalmente mentiroso. Há realmente policiais que abusam do seu poder, porém, é extremamente negligente quando a tortura, o assassinato, o homicídio, o estupro e o roubo provém dos criminosos. Eu não conheço ninguém dos direitos humanos que defenda realmente o direito da vítima. Não conheço. E vou desafiar você. Vocês são um bando de filhos da puta mentirosos. Tem que ser dito para vocês. E já falando sobre a questão da diferença de salários entre homens e mulheres, nós percebemos um outro aspecto que eu acho que é interessante, que o Bolsonaro até falou ali, que é o fato de que o feminismo, como muitos outros grupos políticos, precisam se alimentar de mitos ideológicos para criar eternas reivindicações. Então, basicamente, quando nós observamos o MST, o movimento feminista, o movimento homossexual, etc., né, gerando um bocado de regalias, às vezes das mais absurdas, né, ou então até legitimando o crime, como é o caso de invadir propriedade, como faz o Boulos, como faz todo esse pessoal, ou então Stedley, enfim. Nós percebemos aqui que
essas ideologias acabam se tornando uma indústria de reivindicações que nunca se completam. Hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão ganhando igual os salários dos homens e até ultrapassando os homens. Existem categorias sociais onde o número de mulheres é maior do que homens. Por quê? Porque hoje em dia nós percebemos uma tendência maior das mulheres de estudar mais do que os próprios homens. Se nós contabilizarmos o número de juízes e advogados e juízas e advogadas, nós percebemos que hoje em dia as mulheres predominam, ou então no ramo da medicina, ou então existem outros setores, como por exemplo enfermagem, ou então no caso a licenciatura, né, de escolas, que as mulheres também predominam. E não se pode dizer que isso é desigual. Existem inúmeras variáveis para se explicar a desigualdade de salários, que não é somente homem e mulher. Existe uma desigualdade de know-how, existe uma desigualdade de conhecimento, e isso não significa necessariamente uma desigualdade entre os sexos. Há mulheres que de fato ganham menos do que homens, mas também há homens que ganham menos do que mulheres. Isso é muito relativo. Mas é claro, Marina Silva, Ciro Gomes, Boulos e outros vigaristas precisam alimentar o mito eterno do igualitarismo. E a gente sabe que não existe esse tipo de igualdade que eles idealizam e mentem para o povo. Pelo contrário, nós sabemos que a humanidade é desigual nas suas ações, é desigual na sua inteligência, é desigual, inclusive, no seu know-how que vai ser apresentado no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho vai pagar conforme os custos e também conforme a produtividade de cada um. Se uma executiva de uma multinacional for mais produtiva do que um homem, obviamente que essa multinacional vai contratar a executiva. Essas diferenças entre os sexos que esse pessoal coloca, e eles não falam mais de sexo, mas sim gênero, porque não existe o gênero, existe somente o sexo. Nós percebemos que hoje em dia elas estão cada vez menores. Estão cada vez menores porque as mulheres estão se tornando cada vez mais competitivas. E, portanto, esse processo não precisa de uma legislação. Ou melhor, o próprio Bolsonaro já estabeleceu aquilo de uma forma clara. Não é responsabilidade do presidente da República fazer isso. Já existem leis para isso. Então, para que você vai criar mais leis daquilo que já existe? Então, nós precisamos aqui certo bom senso. Mas só que tem liberalzinha ou liberalzinho dos livres da vida, gente que fica lendo Ayn Rand, ou então os socialistas pissolistas que querem transformar o feminismo numa indústria. Claro, você falar que você vai inventar um bocado de leizinhas para criar privilégios indevidos às mulheres, privilégios indevidos aos negros, privilégios indevidos aos homossexuais, isso na prática dá uma aura de que você é bonzinho e que a sociedade no fundo é malzinha e filha da puta. Mas é claro, isso é indústria. Isso é indústria política. Ou seja, todos esses candidatos em geral estão mentindo para você. E o único que não está mentindo é o Bolsonaro. Com todos os defeitos que o Bolsonaro tem. E olha que eu já enumerei vários. Com todas as críticas que eu já fiz ao Bolsonaro. Com todos os aspectos ruins que existem na candidatura, na assessoria e também até mesmo na exposição do Bolsonaro. Então, meus amigos, é isso e fica para a próxima.